Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, estamos dando início a mais um devocional da Igreja Batista Parque Industrial em São José dos Campos. E neste nosso encontro vamos falar do mandamento do amor. Quero te convidar a fazer a leitura que se encontra em Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Marcos, capítulo 12, de 28 a 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Essa é a passagem que fala sobre o mandamento do amor. Muitas pessoas, quando ouvem sobre mandamento do amor, ficam, no mínimo, surpresas. E não raras vezes, alguns até chegam a dizer que, se há uma complicação na Bíblia, essa do mandamento do amor é uma delas. E o motivo para tanta reação negativa é o entendimento de que o amor é um sentimento. E, como se sabe, não temos domínio sobre nossos sentimentos. Eles vêm de onde nem imaginamos e vão para onde não sabemos. Por isso, exigir das pessoas que amem é falta de sensibilidade. Este é o entendimento dos críticos sobre essa palavra de Jesus acerca do mandamento do amor. Será que estão certos os que enxergam deste modo esta passagem tão estimada por nós, seguidores de Jesus Cristo? Olha, não se ofenda comigo, mas como creio que Jesus é superior a tudo, e também creio que o Senhor não agiria loucamente, trazendo um ensino absurdo e sem a menor possibilidade de ser praticado, eu entendo que essas pessoas não estão corretas. Vamos entender por quê. O mandamento do amor, como nos ensina essa passagem aqui de Marcos 12, de 28 a 34, não é apenas mais uma lei a ser obedecida, como se ainda estivéssemos na antiga aliança, quando, como a gente sabe, o sangue de bodes e ovelhas era derramado em sacrifício pelo pecado lá no antigo templo de Jerusalém. Nada disso. E sim, Jesus está se referindo aqui a Levítico capítulo 19, versículo 18. Depois confira. Mas não nos antigos, ou nos termos da primeira aliança, e sim em relação ao reino de Deus, como ele acabou de citar aqui. Aqui, os que são governados por Deus estão debaixo da relação de amor do Pai por eles, e não numa relação de prescrições, obrigações e legalidades. Além disso, a não ser que alguém queira e não aceite falar ao contrário, e tem gente assim que diz: eu não quero discutir, eu não quero ouvir falar o contrário. A não ser que você não seja um desses, o amor não é, obviamente, um sentimento, ainda que gere sentimento. Veja como eu disse, o amor, ele gera sentimento. Isso significa que sentimentos vêm do amor, e não o amor
que vem do sentimento. Quando nossa passagem diz para amarmos a Deus e o próximo, este amar deve ser entendido de acordo com o que se espera de alguém que ama a Deus e também uma pessoa humana. E como é que isso acontece? Pela celebração ativa de Deus e do próximo. Veja, não é uma coisa passiva, ou seja, uma coisa levada, uma coisa conduzida, algo que aconteceria se fosse pelos sentimentos. Os sentimentos levam as pessoas. As pessoas se tornam passivas quando estão debaixo de sentimentos. Mas o que é proposto aqui, a partir da palavra de Deus, é que o amor é de modo ativo. Ele é dirigido pela tomada de decisão da pessoa que ama. Vejamos isso primeiro com Deus. Nós, filhos de Deus, nós nunca vimos a face do Senhor. Nunca. Mas dizendo que Ele é amado por nós, é aquilo que nós fazemos o tempo todo. A gente diz que ama o Senhor, apesar de nunca tê-lo visto. E como é que nós o amamos? Como é? Pela nossa disposição em se deleitar em Deus. Ou seja, nós, seus filhos, temos prazer em Deus e expressamos esse prazer. Não é uma coisa só do pensamento, uma coisa do sentimento, eu tenho prazer em Deus. Não, a gente expressa o nosso prazer no Senhor. É assim que o amamos. E nós expressamos nosso amor a Deus quando? Quando nós fazemos, por exemplo, sua vontade. Quando nós desejamos a sua palavra, quando queremos viver os seus princípios e também os seus valores no nosso dia a dia. Nós amamos o Senhor e expressamos isso quando nós fugimos das coisas que Ele não aprova. Ou então quando nós colocamos em primeiro lugar o nosso envolvimento com o Senhor. Ou então, quando a oração ela é feita porque nós queremos e não porque nos foi pedido. Isso é uma expressão de amor. Quando damos as costas à atratividade do mundo e quando nós, ligado a isso, nós reconhecemos os prazeres desta vida. Sim, eles são tentadores, mas nós escolhemos caminhar com Deus. São modos de expressar o nosso amor, é a nossa celebração ativa ao Senhor. Nós celebramos Deus de modo ativo. E em relação ao próximo? Bom, nós amamos nosso próximo não apenas quando ajudamos alguém em dificuldade, mas principalmente quando nós fazemos uma pergunta. Uma pergunta? Sim, uma pergunta muito importante. A pergunta é a seguinte: quem disse que eu sou mais importante do que você? Ou do que esta pessoa? Ou do que aquela pessoa? Quem disse? Saia por aí, procure quem disse que você é mais importante do que os outros. Faça isso. Se aparecer alguém dizendo isso, principalmente o teu coração, e você acreditar, então você não ama o próximo. Meu irmão, minha irmã, não tem jeito. Amamos quando nos vemos menos do que os outros. Esta é a lição de Jesus. Olha, um pai ou mãe ama seus filhos porque se rebaixam muitas vezes para atendê-los. Mas atenção, sair para trabalhar em locais de difícil acesso, locais perigosos, abrir mão do dinheiro para servir os filhos e fazer coisas que não faria para mais ninguém. Pode não ser amor, mas um modo de dizer, sabe o quê? Veja como eu sou importante para você. Ainda que isso seja verdade, se este for o motivo
se isso for aquilo que motiva todas aquelas ações, isso não é amor. O ensino de Jesus sobre amor, ele nos faz ver nossa condição. Amar o próximo não foi uma chamada a uma ética da pura obediência à lei, nem mesmo à lei do amor, como dizem alguns por aí. É mandamento, sim. É ordem, sim. Mas tem um fundamento, nada a ver com lei. Tem tudo a ver com a ação, o movimento, ou como os teólogos gostam de falar, a dinâmica, ou seja, aquele movimento da mão estendida de Deus em nossa direção. Quando o quê? Quando ele nos resgatou da morte. Tem a ver com isso. E tem uma lógica aqui. Amar o próximo deve ser nosso maior desejo depois de amar a Deus. E por que isso? Porque se nós amamos a Deus, nós temos prazer nas mesmas coisas que Ele tem, como foi dito há pouco. E como sabemos, Deus é bom até para com os ingratos e maus, como está em Lucas 6,35. Sim, Deus é bom até para os ingratos e maus, coisa que nós fomos antes de sermos do povo de Deus. Sendo assim, amaremos nosso próximo, não importa quem seja, não só porque não somos mais importantes do que qualquer outra pessoa, mas também porque nós fomos amados por nosso Pai Celeste quando nós éramos ímpios e ingratos. Veja, Jesus veio a este mundo e nos revelou esta verdade sobre Deus. Agora, só nos resta, como filhos amados, governados pelo princípio do amor, debaixo do reino de Deus, seguir nossas vidas agindo com o nosso Pai e com o próximo, segundo o amor que recebemos de Deus. Amém. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.